Bem-vindos ao Executando Boas Ideias, o videocast é onde a gente investiga da onde surgem as ideias que vão transformando vidas de pessoas ao longo do caminho e também como é que essas ideias são executadas. E hoje, para conversar com a gente tem a honra de receber a Fernanda Feitosa, que, entre outras coisas, é a pessoa que teve a iniciativa e executou a SP Art, e mais ao pouco tempo atrás, o projeto Rotas. E para falar um pouquinho mais a respeito desse assunto com a gente hoje, Fernanda, obrigado pela tua visita, você está aqui com a gente. E para começar, eu queria que você contasse um pouquinho de onde você veio e como que surgiu essa curiosidade de começar a navegar por esse ambiente que veio a virar o que hoje é a SP Art, que é um negócio importante no país, né? Não só no país, mas fora também. Geraldo, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada, né? Executando boas ideias. No final, que era uma ideia comum, se tornou ao longo de 22 anos uma excelente ideia, né? 22 anos é... 22 anos, eu comecei a fazer a SP Art, eu pensei na SP Art em 2004, né? Pensar no projeto, e a primeira surgiu em 2005. Agora me conta um negócio, você já gostava de arte contemporânea? Como é que surgiu esse negócio aí da Ah, 2004, 2005? A gente volta lá para trás, faz 20 anos. Né? E, nossa, acho que tem que voltar mais para trás ainda, porque eu gosto de arte há muitos anos. Meus tios, eu cresci num ambiente rodeada de arte. Meu tio era pintor, irmão do meu pai, Roberto Feitosa, um excelente pintor. O marido dele também, Osmar Dilon. Então eu passava os fins de semana, naquele fim de semana na casa do tio, e para ele me deixar, para eu ficar quietinha, ele me dava um lápis de cor e eu ficava pintando. E geralmente pintando os quadros que ele tinha, tentando, né, copiando os quadros de amigos, as pinturas de amigos que ele tinha, as pinturas dele e tal. Então é lá atrás, pequenininha. De repente, fast forward, vamos para frente, eu me caso, começo a namorar o Heitor Martins, na faculdade, que se tornou meu marido, meu companheiro desde então. E a gente gostava de arte, os dois gostavam de arte. A gente falou assim, vamos... Tanto é assim que o Heitor está no MASP Tá hoje. no MASP, assim, a vida vai levando a gente por caminhos assim muito Para aqueles de vocês que não peculiares. sabem, o Heitor é o presidente do MASP há bastante tempo. Presidente do MASP já há mais de 10 anos Mais de 10 agora. anos. E quando a gente começou a namorar, o primeiro programa que a gente foi, você acredita que foi, a gente escapou da faculdade e fomos no MAM ver uma exposição. Quando eu pensei outro dia na vida, eu falei assim, nossa, nosso primeiro encontro foi visitar um museu. Não tinha nada articulado, nunca, até então não éramos nenhum dos dois colecionadores, muito jovens. Mas aí a gente se casa em 93, a gente começa a desenvolver um hobby conjunto, quer dizer, a gente corre, faz exercício, faz caminhadas, anda de bicicleta, mas do ponto de vista cultural a gente resolveu assim, vamos visitar galerias no fim de semana, o que você acha? Você gosta? Gosta? A gente é bem... Gostamos. Então tá. Então é fácil, isso a gente pode fazer até eu ficar velhinho, andar em galerias, andar em museu, visitar leilões. Esse é o tipo do hobby que tem longevidade. Tem longevidade. Não tem data para terminar. Não tem data para terminar. Porque tem uns hobbies que tem data para terminar. Sim, né? Você vai fazer escaladas, enfim. Tem um limite. Aí a gente falou assim, você gosta? Gosto. A gente é bem pragmático, assim. Você gosta? Então vamos começar. Então a gente começou a frequentar galerias de arte, casas de leilão, a gente naquela época ainda tinha, né, foi o último, 90 e poucos, né, ainda um respiro assim dos grandes leilões aqui no Brasil, com mais glamour, mais interessantes. A gente se muda, vai morar fora, quando a gente vai morar fora sobra um pouco mais de tempo para os dois, a gente acaba fazendo um curso, aí sim, um curso de arte contemporânea. A gente foi morar na Argentina e a gente viu que não sabia nada do que acontecia fora, a gente passou a frequentar ou a visitar de vez em quando, né? Uma arte base, assim, nossa, assim, muito diferente. O mundo é muito maior do que o Brasil. O Brasil, evidentemente, tem artistas espetaculares, já dá para preencher uma vida inteira só conhecendo artistas brasileiros. Tanto é assim que você vai no Malba lá, você tem um monte de artista brasileiro. Nossa Tarsila maravilhosa lá há anos. Então a gente falou assim, passamos a frequentar cursos de arte. Aqueles que não sabem, o Malba é um museu em Buenos Aires de arte contemporânea. De arte latino-americana de Buenos Aires. A gente viu construir, vimos inaugurar, porque estávamos lá em 2000 quando inaugurou. E aí o gosto foi crescendo, fomos comprando alguns trabalhos de arte. Tem uma história muito simpática. Nosso primeiro trabalho a gente comprou do Raul Forbes, que se transformou, ele e outras pessoas maravilhosas que a gente conheceu nessas idas e vindas das galerias, foram os nossos mentores. A gente teve uns padrinhos e quando eu olho para trás, olho com muito carinho, muita
Muita honra, porque a gente foi escolhido por algumas pessoas para eles ensinarem a Olha que gente. interessante, você sabe que a hora que a gente estava conversando um pouco antes ali, tomando um café, você falou, puxa, depois você devia puxar alguma coisa que seja comum a todo mundo. Tem algumas coisas que são muito comuns. Primeiro, essa curiosidade, essa paixão pelo assunto em si, porque senão a coisa não anda, Não, porque ao longo da jornada você vai tomar um monte de tombo, você vai ter que quebrar pedra, o negócio é complicado, vai é errar, errar. vai bater a cabeça no muro. Então, assim, tem uma série de percalços ao longo do caminho. E o que move essa resiliência tem um pouco da paixão pela coisa. Então a gente vê Tem a que ter. paixão que você está falando, que é uma coisa que é comum a todos. A curiosidade, essa coisa de pintar, que você vê e coisa tal, que é outro item comum. E depois os mentores. Você está falando agora dos mentores. Todas as pessoas que estiveram aqui, em algum momento, tiveram algum tipo de Exemplos, né? mentoria, exemplo, inspiração, sabe? Desde navegadores que falam, puxa, a minha mentoria era um navegador que, entendeu? Circunnavegou o globo, fez a primeira passagem nor-noroeste em 1900 e pouco, até você que tem essas pessoas que vão mentorando, né? Então, são coisas comuns dessas pessoas que têm as ideias e têm essa capacidade de É. realizar. E foram eu brinquei, mentorias, foram pessoas que a gente conheceu e que passaram para a gente a paixão deles. Então você começa até pela via certa ou pela paixão É. certa, né? Porque a gente poderia ter conhecido especuladores, pessoas que são apaixonadas pelo deal itself, né? Pelo business da arte. A gente conheceu pessoas que eram apaixonadas pelo artista, pelo colecionar, até de certa maneira pelo acumular, né? E acumular histórias. Então a gente foi, a primeira foi muito engraçada que a gente se deu conta. A gente estava visitando pela 50ª vez a mesma casa de leilão, né, mostrando o que seria o próximo leilão, visitando a exposição. E a gente depois ia em uma outra galeria que era perto e encontrava mais ou menos as mesmas pessoas. Um dia um desses casais falou assim: eu vejo sempre esse casal jovem aqui. Fulano, você não quer convidar eles para jantar lá em casa, não? Aí eu me dei conta de uma outra coisa. Pessoas que são apaixonadas gostam de dividir a sua paixão com desconhecidos que têm a mesma paixão. Então já tem uma certa coisa da identificação. Você cria um E clusterzinho de vira um paixão cluster comum, de né? pessoas que gostam da mesma coisa, muito diferentes entre si, eram pessoas muito mais velhas do que nós éramos dois jovens. O Raul me adorou desde a primeira vez que eu fui na galeria dele, quando eu estava grávida, e ele me deu um vidro de capa dura. Um vidro de capa dura, eu cheguei, amor, fui numa galeria, o cara me deu um livro de capa dura, achei tão chique aquilo, achei tão assim, né, uma generosidade tão grande. E aí, a gente passou aí na galeria dele, ele perguntava o que a gente gostava, a gente falava, não tinha dinheiro para comprar nada do que ele tinha lá. Mas aí os anos foram passando, um dia ele liga para a gente e fala assim: Heitor, é o seguinte, eu vou vender algumas obras da minha coleção e eu queria vender para vocês. Eu financio em quantas vezes vocês quiserem. Quero vender para um casal jovem, quero vender para gente que está começando. Então, a gente teve a sorte de encontrar pessoas muito legais no nosso caminho. E aí foi desenvolvendo a paixão por arte, comprar arte, conhecer um pouco mais, ver arte internacional, então fazer curso de arte contemporânea internacional para conhecer nomes como Damien Hirst, Jeff Koons, os nomes da moda na época, né? Até então, um dia surgiu o assunto, por que não fazer uma feira de arte em São Paulo? Até então não existia. Não, até então nem existia a ideia de que esse hobby nosso fosse virar um projeto ou uma profissão. Eu era advogada. Uma feira de arte dedicada para que os galeristas pudessem apresentar seus artistas e coisa e tal. Foi mais ou menos esse o conceito? Mais ou menos. Como eu disse, a gente estava conhecendo arte, visitando galerias, de repente começa a entender que tem feiras de arte internacionais, então aí vem Art Basel, né? Frieze. A Frieze não tinha naquela época, a gente não estava no nosso radar, mas a Art Basel sim. Arco, são mais velhas, tem 50 e tantos anos as duas. Buenos Aires, que foi onde a gente morou, tinha uma feira de arte moderna e contemporânea, já tinha há 14 anos, então a feira é mais velha do que a nossa, né? Feira de Buenos Aires. E aí veio a ideia assim, puxa vida, onde que encontro interessante, onde você tem arte moderna e arte contemporânea, ou seja, arte do momento, né? A
A gente é tão jovem, né? A gente tinha no Brasil, naquele momento, uma feira super legal que chamava Salão de Arte e Antiguidade da Hebraica, tenho certeza que você foi, né? Acontecia na Hebraica, era super legal, mas era um ambiente que trazia arte e antiguidade, e arte um pouco mais datada, era arte moderna, que, né, ia até os anos 20, talvez, anos 40, né? Antiguidade colonial brasileira até os anos 40. Mas Até porque essa cultura de arte contemporânea no Brasil é é razoavelmente recente, recente, é né? recente. É. Quer dizer, onde é que está o pessoal que nem a gente que quer comprar obras contemporâneas, obras de artistas mais jovens, que são mais jovens, são jovens como nós, que estão falando de temas que nos dizem mais respeito diretamente no mesmo momento que a gente está vivendo? Porque quando você coleciona coisa passada, é uma coisa que já é algo que já terminou, é um contexto, é uma história, é uma narrativa que está encapsulada num determinado contexto da história. Quando você está colecionando contemporâneo, você está colecionando o que está acontecendo ao seu redor. É o seu zeitgeist, Legal né? essa... É o seu zeitgeist. Então, onde é que gente jovem procura coisas que refletem o que elas são, ou o que elas querem ser, né? É interessante isso. E uma feira de arte contemporânea e moderna responderia melhor a isso, a esse anseio. É um formato que tinha no exterior, mas não tinha no Brasil. E aí você falou, puxa, vou começar a mexer com esse negócio aí. E aí? Tem muitas coisas que começam por que não, né? What if? Why not? Né? E se fizéssemos uma feira de arte? Aí o Heitor, que por profissão ele é um consultor, né, de estratégias, de empresas, fez administração, MBA, etc. Assim, por que você não faz? Eu falei, tá louco agora, né? Eu fazer feira de arte, eu sou advogada, eu sou uma mera advogada, não tem nada menos criativo do que uma advogada, entendeu? Advogada não é menos, né? nada. Porque tem uns advogados que são muito criativos. Muito né? criativos, é verdade. Mas nessa, né, na criatividade visual, como é que eu vou fazer uma feira de arte? Não, Fernanda, você pode fazer, vamos montar, a gente gosta das galerias, a gente gosta conhece de os arte. galeristas. A gente conhece muitos galeristas, não conhecia todos, obviamente, conhecia muitos, alguns, não muitos, mas alguns. A partir deles, você pode fazer uma pesquisa. Aí a gente rapidamente fez uma coisa que é super importante, que é um business plan, assim, o que seria uma feira de arte, como seria uma feira de arte, ela se sustentaria se eu fizesse uma feira de arte num padrão Basel, vamos pensar. Basel, tem galeria suficiente? Primeiro assim, estamos no Brasil, então vamos adaptar tudo que a gente viu lá fora a um cenário brasileiro. Tem galeria suficiente? Ah, tem. Tem. Dá umas 40? Dá, porque não é 15, porque 15 galerias, 10 galerias é quermesse, não é. Feira de arte, assim, você tem umas 40. Tá, tem 40. Dá para ser internacional? Eu vou dizer, tem que dar. O Brasil é um continente maravilhoso, uma potência, São Paulo especificamente, né? Uma potência financeira, o coração da América Latina financeiro, tá em São Paulo. Tem muitas galerias de arte, tem uma história de arte associada a São Paulo. A primeira Bienal de Arte do Brasil é em São Paulo, na Bienal, num pavilhão que é do Oscar Niemeyer. Então você tem uma série de coisas, né, tem um contexto, tem né? contexto, Um entorno que faz a coisa... Tem um entorno muito legal. Isso. Galerias profissionais que fazem, inclusive, algumas delas faziam na época feiras internacionais. Então você, já no momento, estavam presentes em feiras já internacionais? estavam presentes em feiras internacionais. Eu tinha já Thomas Kohn na época, né, já faleceu, Luísa Estrina, Raquel Arnaud, Milan, Brito Simino, Luciana Brito e Fábio Simino. Então a gente tinha 6, 7 fortes naquela época, Camargo Vilaça, né? Daí depois, então tinha 6, 7 galerias que faziam feiras internacionais. Eu falei, pô, então a gente tem aqui um certo know-how. E já tem um caldo de cultura que mostra que esse assunto tá aí, né? Tá na pauta. Aí tem que pegar uma outra coisa. Tem produção? Ou eu vou ter que depender de produção internacional? Você tem eventos, você fala assim, aqui no Brasil não tem, tudo tem que ser importado. Não, eu tenho uma super produção brasileira, importantíssima, forte, moderna e contemporânea. Então eu tenho assim, vou voltar a 100 anos, vou pegar em 100 anos para trás, né? O início dos anos do século XX, 1900 e pouco, 22, a nossa... Então a gente tem ali uma história de arte, tem bons produtos. Super história. Então tem produto, tem produtor aqui local. Posso fazer uma feira internacional que eventualmente demore para se tornar super internacional como é Basel? Basel não tem ninguém lá. Todo mundo precisa ir para lá.
tem meia dúzia de galerias. Na época que ela começou, tinha meia dúzia de galerias, talvez até menos do que meia dúzia em Basel mesmo ou suíças. Todo mundo tem que... Ele é um destination. É isso mesmo. São Paulo não é um destination. São Paulo está acontecendo. É um hub, é um hub de arte. Então, tanto que, de fato, a grande maioria sempre é na SP Art, sempre é de galerias em São Paulo, porque, evidentemente, o dinheiro está em São Paulo. Então, às vezes, o mercado acaba se construindo ao redor de onde tem dinheiro. De onde está o dinheiro. E agora, essa força gravitacional vai atraindo um monte de gente. Vai atraindo um monte de gente. Você tem gente do Brasil inteiro lá, galerias do Rio de Janeiro. Então, você tem São Paulo em primeiro lugar, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Bahia, Pernambuco. Então, você vai crescendo. Então, aí tem esses dois pilares que eu achava que a gente entendeu que eram importantes. Galerias, o intermediário, ou seja, quem é que vai vender isso? Então, eu tenho galerias profissionalizadas, tenho produto para elas, né, local, e tenho público. Cadê gente que nem a gente, da nossa idade? Tem um monte de gente como a gente. Cara, só que tem 3 elementos muito legais. Muito legais. Tudo bem, você vai falar, bom, não é a Suíça que não tem o arcabouço jurídico super estável, não tem condições tributárias favoráveis à arte internacional. Por outro lado, se alguém que tivesse qualquer iniciativa no Brasil fosse depender de arcabouço fiscal... sim, não faz nada. Aí você não faz nada, ninguém faz nada. Caos, né? Tributário. Então... Esse país é muito afortunado de ter pessoas corajosas, empreendedoras, que se jogam, mesmo com todas as dificuldades, ainda resistem, que aí entra o que você falou, resiliência. Outro dia a gente teve uma conversa aqui com o Alexandre Ostrowiecki, que é do Ranking dos Políticos, né? E ele é super crítico em relação a esse ambiente todo que impede e puxa o tapete de qualquer iniciativa empreendedora. Muito empreendedor bom acaba desistindo, porque é uma luta diária. Claro, que você está falando, você tinha lá 3 elementos, no entanto, você tem um cenário que joga contra. Joga um pouco contra, é mais difícil, é mais vulnerável, não tem um arcabouço de políticas culturais, não de político, mas de políticas culturais, que ampara todo mundo, sabe? Que ampara galerias, que ampara editoras de arte, que ampara jornais, né? Então, assim, a cultura no Brasil vive a duras penas e graças ao empreendedorismo e resistência de todos os seus agentes, porque ela é de empreendedores, mas são empreendedores pessoais, né? Não é gente que são de corporações e que viram negócios que viram 100 anos. Né? Fernanda, e aí? A primeira SP Art, então, 2004, você teve a ideia, 2005 você começou a fazer. Aonde foi? Isso é muito interessante, né? Quando eu olho para trás, se eu pegar o meu business plan, que eu fiz em 2004, ele é verdadeiro até hoje. Então, foi um business plan super bem estruturado, aonde... Por que eu falo isso? Porque aonde era determinante, não é qualquer lugar. Não é um salão de festa. Né? Então, escolher o local ideal foi importantíssimo. Então, o pavilhão da Bienal de São Paulo, que naquele momento, e até hoje, é claro, é um pavilhão que fica desocupado, porque ela se presta ao evento da Bienal, mas que durante o ano ela vive e se sustenta de locação. Né? A Andréa Pinheiro, você falou, passou por aqui. A gente esteve aqui com ela, Andréa Pinheiro, que vive hoje de é locação. a presidente da Bienal. Aí eu vou até contar uma coisa bonitinha para você, porque pouca gente sabe. Eu assim, não, a Bienal é perfeita, o pavilhão é perfeito. Eu contratei uma pessoa que faz maquetes, desenhei, Sérgio Pilege foi o primeiro arquiteto da feira, ele desenhou a feira, o que seria um evento com 40, 50 stands, já implantado no prédio da Bienal. Você já começou no prédio da Bienal? Já comecei no prédio. Que legal, né? O Calduro Martino, João Carlos Calduro fez o logo. A gente fez, o meu marido é consultor, ele acha que ele sabe tudo, né? Então ele desenhou um logo, aí o Calduro falou assim, meu Deus do céu, isso aqui é muito ruim, Fernando, vou fazer até de graça para você. Porque eu precisava pôr um anúncio, eu resolvi anunciar no jornal, numa revista chamada Art Nexus, né? Uma revista argentina, e eu precisava de um anúncio, porque eu falei, eu vou fazer. Então em 2004 eu já pus um anúncio que em abril do ano seguinte eu ia fazer uma feira de arte chamada SP Art, no pavilhão de arte da Bienal. Fiz um anúncio e o Calduro falou, nossa senhora, vou fazer o logo para você. Deixa que eu cuido. Né? Deixa que eu cuido. Calduro fez o logo, Sérgio Pilege fez a planta, eu fiz uma maquete. E eu, naquele momento, muito respeitosa pelo prédio, pela história que o prédio do pavilhão da Bienal carregava e representava, levei essa maquete deste tamanho
num carro para mostrar para o presidente da Bienal naquela época o que eu queria fazer. Assim, eu queria alugar o pavilhão da Bienal, não posso alugar todo, então posso alugar o térreo, para fazer uma feira de arte que tem a cara da Bienal. Ela tem que nascer aqui, né? A Bienal, ela representa, né, a arte no país. E o encontro das artes no país. E aluguei, né, ele ficou encantado e eu aluguei o prédio. E o pavilhão da Bienal, a Fundação tem sido desde então uma grande parceira, porque nos permitiu alugar o primeiro andar, depois um pouquinho da rampa, depois um pouquinho do DR, o primeiro, o segundo, né? Do jeito que o negócio foi crescendo. Na medida em que foi crescendo, essa é uma outra coisa. Eu queria estar num local que eu pudesse começar pequena e, caso crescesse, não tivesse que mudar. Claro. Mudar é muito ruim. Criar, ele está muito associado. Então, encontramos o lugar, fui vender para as galerias, os patrocinadores, quem eles tinham que ser, que tinha que ser uma grande empresa de telefonia. Aí eu já me inspirei, por exemplo, na Arco, que tem a Telefônica. Por um acaso, hoje é Vivo, né, da Telefônica. Então, tinha a Arco, tinha a Telefônica. O UBS já era patrocinador da base, então eu tinha que ter um grande banco de investimento e que atendesse as grandes fortunas, um private bank. Itaú, né? E queria uma montadora de carro, que é sempre muito tradicional, né? Que grandes montadoras trabalhem com as feiras de arte, apresentando seus modelos, às vezes trabalhando com programas VIP e tudo mais. E é assim até hoje. Quem é a tua montadora que está hoje patrocinando? Naquela época eu não tive, mas a gente já passou, a gente hoje está com a BMW. Fernanda, me conta um negócio, passa uns números para a gente da SP Art hoje. Tá? São números impressionantes. A última edição que eu fui, eu acho que desse ano eu não fui, mas eu fui da do ano anterior, que já estava um negócio assim, surreal. Aliás, eu fui nesse ano, na abertura. Que bom, muito legal. Não, fui, desculpa. Bom. Se não, pessoal, eu corto, sabe? É pessoal a coisa. Se eu mando o convite e não vão, eu não vou convidar de novo, não pode faltar. Me conta um pouco de números, porque eu fiquei impressionado que estava aquilo. Foi muito bonito, né? Porque a SP Art cresceu com o país também. Eu tive não só, evidentemente, muita dedicação, muito cuidado o tempo todo, frio na barriga todo ano, não importa o quão exitosa seja a feira, todo ano a gente tem muito trabalho para pô-la de pé. Mas a gente começou com 5.000 visitantes, hoje a gente tem 35. 35 mil visitantes. 35 mil visitantes. Ao longo desses anos... Quantos dias são? 5. 5 dias. É um formato assim que a gente não muda muito. É isso mesmo. É o formato mundial, 5 dias. E aí quantos expositores você teve? A gente cresceu de 40 expositores brasileiros e 1 internacional, então foram 41 galerias, para hoje em dia 100 galerias nacionais de arte, 15 internacionais, nesse momento, hoje, 2025, mas a gente abriu o design. A gente tem 70 expositores de design. A feira ficou arte e design. Aí é uma história bonita, porque a gente vai crescendo, a gente cresceu com o país, o Brasil, o Cristo decolou, nós acreditamos, decolamos junto. As principais galerias do mundo descobriram clientes brasileiros e o comprador brasileiro, o colecionador brasileiro, participaram muitos anos da SP Art. E tem uma coisa que assim, a SP Art virou um evento muito importante no calendário da cidade de São Paulo. Muito importante. Muito importante, relevante. Eu acho assim, eu não tenho números da Secretaria de Turismo, nem nada disso, mas eu sei que você tem a Fórmula 1, você tem mais algumas outras coisas, a SP Art está entre os 3 ou 4, ou no máximo. Inclusive até em matérias internacionais, quando estão falando sobre São Paulo, sobre a liderança de São Paulo, a representatividade do luxo, do público de São Paulo, da riqueza, sempre citam a SP Art entre os momentos do ano em que o país, né, São Paulo aparece. É um acontecimento. É um acontecimento. Ela abre o ano. É um acontecimento na cidade de São Paulo. Na cidade, o evento abre o ano como se tivesse uma temporada de arte. Ele abre a temporada em abril, logo depois do Carnaval, logo depois da Páscoa, começa a temporada de arte no país, que vai até agosto, a gente reabre, aí depois eu te conto do Rotas, que você queria falar. Eu quero falar do Rotas. Então vai de abril até dezembro a temporada mundial, e aqui no Brasil começa com a SP Art. Então você vê que coisa interessante, né? Você há 20 anos atrás teve uma curiosidade, um insight, conversando com o Heitor. Vai dar certo. Em algum momento vai dar certo. Se não der, tudo bem também. Se não der, tudo bem, mas você fez um plano. E essa coisa do plano também, todo mundo que esteve aqui falou do plano. Tem que ter um plano. Você tem o plano e você tem a flexibilidade e a sabedoria para ir ajustando, fazendo os ajustes e tal, mas tem o plano.
entendeu? Porque o plano é 80%, mas os 20% Aí é improvisação. que A está gente ali na entra na improvisação, improvisação. que é responsável por 80% do sucesso do negócio, né? E, na verdade, a SP Art hoje é quase eu diria que é um patrimônio da cidade de São Paulo. Oh, obrigada. Não é verdade, eu acredito nisso. É uma coisa que acontece, é um acontecimento na É, cidade, tem uma importância enorme, não só para a geração de turismo, para consolidar São Paulo mesmo como uma cidade. Dá para São Paulo, de fato e de direito, esse empoderamento em é, cima do ambiente de arte contemporânea, arte com moderna, enfim, certeza. e agora design. São Paulo é uma capital de negócios de arte. É como Nova York e Londres. Não, e fora que o movimento é de negócio na SP Art, né? Movimenta Você muitos tem um número negócios. de A gente, movimentação de é, grana? A gente tem uma estimativa, porque num dado momento, até nesse arco de crescimento da feira, um fator muito decisivo que contribuiu para, inclusive, até a projeção da feira no exterior, foi realmente a sua internacionalização. E isso só foi possível internacionalização no sentido de a gente poder ter uma quantidade maior de expositores internacionais que trazem artistas internacionais. E ela foi possível porque o governo do Estado de São Paulo deu uma isenção temporária durante 7 dias, na verdade a isenção funcionava 10 dias, né? Durante 10 dias de execução da feira, todas as obras que fossem negociadas durante aquele período pelos expositores da SP Art tinham uma isenção do ICMS. Né, para as obras importadas e também para as obras nacionais. Então, no caso de uma galeria internacional ou mesmo brasileira, trazer um artista internacional, ele tem que pagar 4 impostos. Já na entrada. Ou, já na entrada não. Na entrada você não paga porque há uma suspensão temporária, é uma importação temporária, mas se vender, você tem que pagar 4 impostos. E São Paulo foi sábio e falar, o ICMS eu vou abrir mão. Eu vou abrir mão do ICMS em prol dessa projeção do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, como um polo cultural, um polo de negócios, de um negócio que é super high-end. Né? Isso posiciona a cidade num outro patamar, Claro, porque é um outro consumidor que vem para a cidade de São Paulo, é um consumidor que se hospeda não em hotéis mais populares, mas em hotéis 5 estrelas. Não, ele movimenta um restaurante, nível mais alto da economia, movimenta, claro. Exatamente, traz são propagadores e formadores de opinião. Então, o Estado de São Paulo abriu mão desse ICMS de 2012 até 2023. Nos últimos 2 anos, o Estado não tem renovado esse convênio de isenção de ICMS, o que não é uma decisão sábia, Não, porque sem a gente dúvida. perde muito negócio. E para quem está nos assistindo, por exemplo, e viu o que aconteceu com o Brexit, é só olhar. Londres era a capital mundial, ainda é, mas perdeu o seu glamour para Paris. Claro. Só porque ele teve o Brexit e eles estipularam o imposto de importação numa tabela mais alta, ainda que seja super baixa, comparada com o Brasil é 48%, e lá, o total, e lá é tipo 5%, mas só de ser 5% já perdeu a liderança para Paris, é só cruzar. Todos os negócios mudaram para Paris, os compradores que antes iam para Londres vão agora a Paris. Essa sanha arrecadatória acaba penalizando muito os negócios em si. Mas você ia falar tem uma ideia de grana, de movimentação. Isso. Então, por que eu falei isso? Porque quando e a SP Art é muito correta, a gente é muito correto, a gente combinou com o Estado de São Paulo que todos os negócios, assim, como é que eu vou saber qual obra foi vendida durante a feira? Não, nós vamos ter um documento que vai ser selado, vai ser stamped por um fiscal da Fazenda, assim, o Geraldo foi na feira, comprou uma obra, a galeria, Geraldo, você vai comprar, é importada, não importa se era importada ou brasileira. Preenche aqui seu dado. Tinha um fiscal sentado na feira, a gente ia lá, ele carimbava. Então eu sabia que foi vendido ali. Então, por conta disso, eu somava os boletos. Eu e a Secretaria da Fazenda, claro, não, eu entregava essa documentação toda para a Secretaria da Fazenda. Mais a Secretaria da Fazenda do que você, né? Vamos combinar. Muito mais, que aí a Secretaria pega e fala assim, puxa vida, que legal. Em 5 dias, a gente conseguiu aquelas obras que foram negociadas pleiteando essa isenção que nós concedemos do ICMS, somava cerca de 180 milhões de reais. Em 5 dias de negócios. Então, isso era para algumas galerias. Fazendo uma projeção para as outras, chega a 300 milhões. Ou mais, eu diria.
É 20% ou 30% do que é negociado no ano, no país, no mercado de arte inteiro no país. Olha aí. Então, isso é um número super importante. Você tá falando Isso projeta a cidade no exterior, isso traz parceiros importantes de alto padrão para o exterior, para o Brasil. Eles Fernanda, levam artistas brasileiros para o exterior, porque isso é uma comunicação. A cultura, ela é sempre uma via de duas mãos. quantas pessoas tem hoje dentro de uma equipe, né? Porque não deve ter muita gente, né? Você deve ter um pessoal de captação, você deve ter gente que cuida dessa relação com os galeristas e coisa e tal, de promoção. Sou eu, não? A captação sou eu. É uma equipe pequena, maravilhosa, então a gente não tem uma pessoa de captação tão procurando. E tem uma equipe de design, tem uma equipe de comunicação, a equipe de design tem um head de design, tem uma equipe de comunicação que são 3, porque você falou, é um evento importante? Sim, mas ele é uma comunidade com a qual você precisa se comunicar o ano todo. E falar sobre o que está acontecendo, informar, é uma formação de público continuada. Então, a gente tem uma grande equipe de comunicação, são 3 pessoas, uma equipe de tecnologia, então a gente desenvolve internamente, o site foi desenvolvido internamente. Aliás, pela muito legal o SP-Art. aplicativo. Fizemos um aplicativo. Super legal. A SP-Art foi, junto com a Frieze e a Art Basel, a única feira de arte, são as 3 únicas feiras de arte no mundo que desenvolveram um aplicativo próprio para fazer, na época, o Viewing Room durante a Covid. O resto tudo alugou plataformas já compradas e hospedou em plataformas compradas. Então, a gente desenvolve, tem uma equipe de tecnologia, e tenho diretores comigo. Meu irmão é meu sócio, o Felipe Feitosa é meu sócio, a Tamara Pelma é diretora da SP-Art, e a gente tem também uma equipe de back-office, que é financeiro, diretoria, temos a Cecília Arellano, que faz o programa VIP, né, para relacionamento. Então, é uma equipe que é mais ou menos enxuta, mas ela é grande, porém enxuta, tem 16 pessoas. Na época da feira, a gente expande, então contrata assessoria de imprensa, contrata uma empresa de marketing digital, a montadora são 300 pessoas. Claro. Fernanda, agora vamos usar esses últimos minutinhos só para falar dessa nova iniciativa que você teve, essa coceira de fazer esse negócio do Rotas. Conta um pouco o que é o Rotas para gente. O Rotas é muito interessante, porque ele foi um desejo pós-Covid. Nós tivemos durante muitos anos 2 feiras, sempre tivemos 2 feiras, a SP-Art e eu gosto muito de fotografia, tem muitos bons fotógrafos no país, uma boa história modernista, do modernismo da fotografia brasileira e os contemporâneos. Eu fiz durante 13 anos uma feira de fotografia. Às vezes tem projetos que chegam ao seu momento de você terminá-los. Então a fotografia, veio a pandemia, nós não realizamos, mas a pandemia nos trouxe um pouco uma inquietude do que fazer, o que a fotografia talvez já estava muito concentrada, migrou para a SP-Art, e o próprio evento de fotografia um pouco esvaziado. Eu acho que a gente também, para quem empreende, você tem que saber a hora de começar e parar as coisas e não ficar insistindo em coisas que às vezes podem não estar mais, já chegaram, né? Já deram o que tinham a dar de si. E o Rotas surge num momento de assim, vamos criar uma plataforma para falar mais desse Brasil continental maior, né? Trazer galerias, um momento do ano que a Galeria do Norte, Nordeste, de São Luís, de Pernambuco, da Bahia, vão ter um protagonismo maior do que elas costumam ter na SP-Art. A SP-Art é uma grande feira de arte, padrão internacional, onde as galerias trazem seus grandes nomes, as galerias internacionais também. Então é uma feira forte, musculosa, densa, o ar é denso, né? Ela é legal, é uma feira legal, super bacana, mas é uma feira de grandes negócios. Mas é uma feira importante, você anda lá, você fica fascinado. Ela é padrão internacional. E a gente queria fazer uma feira onde o protagonismo fosse a Galeria Mineira, a Galeria Carioca, a Galeria, projetos menores, espaços menores, e um petit event. A gente gosta desse formato, de ter um grande evento e ter um evento menor, um evento menor, um grande evento, um evento menor. Porque nesses eventos menores a gente também captura o público, cativa fideliza as pessoas que é muito grande, mas gostam de eventos menores. E a gente deu essa voz para o artista indígena, para o artista popular. Então a gente queria ter uma liberdade maior. Qual que é o formato do Rotas? Projetos. Então, são projetos curados. As galerias são convidadas a pensar um projeto menor, curado, em diálogo.
onde você fale mais sobre o artista e menos sobre o programa da galeria como um todo. A SP Art você fala sobre o programa da galeria como um todo, como um coletivo. No Rotas você fala às vezes sobre 2 ou 3 artistas. Geralmente, todas elas trazem um curador. Eu tenho quase metade das galerias trazem um curador, contratam um curador para pensar um projeto para o Rotas. Como funciona? Aonde é o Rotas? Só conta um pouco para a gente. Muito interessante. Escolhe um lugar completamente diferente. Não pode ser no mesmo lugar, porque a atmosfera é parecida. Então a gente foi para um galpão industrial da Vila Leopoldina, que simboliza um pouco essa novidade. Para onde queremos ir, né? High-tech, talvez, novos bairros, novas expansões. Eu até falava assim, tá do lado do CEAGESP. Aí meu marido, não fala que é do lado do CEASA, parece que é longe. Do lado do CEAGESP, está entre o CEAGESP e o Vila Lobos, e a ponte da cidade universitária. É um novo eixo da cidade. Então eu acho legal o Rotas apontar para um novo eixo, apontar para um novo colecionismo, apontar para um novo artista, outros artistas menos conhecidos. Como se fosse uma coisa mais indie, mais trazendo alguma coisa independente. Mais indie, gostei do mais indie. Mais indie mesmo, né? Porque mais indie, gostei. Eu tive a oportunidade de estar na Time for Fun durante 2 anos, né? E você tem essa coisa de mais mainstream e o mais indie, né? Independente, aquela coisa que de verdade pega um pouquinho mais desse sabor. Um off-Broadway. Um off-Broadway. Quando você faz uma feira internacional e ela se posiciona, a SP Art, eu não sabia, mas aos poucos, a própria qualidade dela, a força das galerias brasileiras, que nós temos excelentes galerias. De artistas que você tem lá excelentes dentro, artistas. Então, a própria qualidade do evento foi levando a SP Art para se posicionar junto com Basel, com Arco, com Frieze, com as grandes feiras. E aí isso nos engessa um pouco, porque você tem que meio obedecer o benchmark dessas grandes feiras. Você tem Você tem um by the book, você tem um abecedário ali. Qual é o traje, né? Tem que... pouco isso. A gente ainda foi meio indie, porque a gente pôs arte popular e street art, grafite, há 20 anos, não há 20, mas há 18 anos atrás, a gente já tinha a Galeria Estação, por exemplo. Traz esse sabor brasileiro. Quando a Vilma entrou na SP Art, ela não seria aceita numa feira mainstream estrangeira, porque para isso tinha as feiras de arte naif. Olha aí. E eu falei, a arte naif aqui não tem arte naif, tá junto. Agora ela tem alguns artistas do porte de um velho, de coisa de troço, tá expondo em qualquer lugar no mundo. Pois isso naquela época não era material de uma feira de arte moderna e contemporânea, só podia ter arte moderna e contemporânea, e o artista popular não era exatamente contemporâneo, mas eu falava, não, ele né? Artista indígena, nem tinha. Então, assim, o Rotas me dá um pouquinho essa liberdade para ter coletivo de artista, que também não é exatamente uma regra nas grandes feiras internacionais, não tem. Mas no Rotas tem. O Rotas é mais livre, então nos permite também ser mais leves, é uma feira mais leve até. A ideia do Rotas é acontecer anualmente também? Todo ano. Que época? Agosto. Eu ocupei o mesmo slot de tempo da fotografia, porque para quem... Onde era a SP Foto. Para quem está empreendendo também, é importante você ter essa previsibilidade aonde e em que época é. Porque se eu fico mexendo a época, o pessoal fica doido. Não, mas essa época é a época que eu faço a feira tal. A SP Foto você fazia no JK, não? No JK, no último fim de semana de agosto. O Rotas é também no último fim de semana de agosto. Fernanda... é muito legal. Nós estamos aqui, parece brincadeira, depois eu vou te contar quanto tempo nós estamos aqui. 20 minutos. Não? Você tem algum recado que você gostaria de dar para o pessoal aqui, não? Não sei, são tantos recados. Gente, se eu puder falar uma coisa, quando executando ideias, eu vou falar executando ideias. É muito importante você se cercar, procurar se cercar das pessoas capazes de fazer coisas que você não sabe fazer. Então, equipe é fundamental. Ter o plano, a gente já falou, ter um plano, ter uma ideia, quem são seus expositores, qual é o conteúdo que você vai se dedicar, mas se cercar de pessoas capazes e mais capazes do que você é importantíssimo. Então, equipe é fundamental. Escutar os seus expositores, então, é um negócio, na cultura, é um negócio de pessoas para pessoas. Então, o que tá na SP Art não são corporations or businesses, são pessoas que gostam da mesma coisa que você. Então, esse respeito pelo expositor, pelo artista, é muito importante. E isso é fundamental, é a paixão não só pelo que você faz, mas gostar das pessoas para quem você está trabalhando. Né? E os clientes que você vai receber. Então, é um negócio que é como ter um restaurante.
né? isso. Ninguém tem um restaurante à distância, você trabalha com o público. Então a SP Arte a gente lida com o público, com os expositores, com os artistas. Então essa afinidade, a gente se coloca no chinelo, né, nos sapatos, a gente veste os sapatos dos nossos expositores e também dos nossos visitantes todo dia. O que eles gostariam de ver, como é que eu deveria representá-los, né? Acho que isso é muito importante. Esse carinho pelas pessoas com quem você trabalha é importante. Interessante, a gente estava falando dos pontos em comum de todo mundo que passa por aqui, né? E um deles são as pessoas que você se cerca para realizar os projetos. Não só as pessoas que você se cerca, mas aquelas que você vai agregando ao longo do caminho Ao também. longo do caminho. Fernanda, É uma super viagem. obrigado pela conversa. Obrigada. Aprendemos Eu que pra burro. Eu agradeço. saio daqui com um take home value gigante. E, gente, para vocês que estiveram conosco aqui, mais uma vez, obrigado pela atenção, pelo carinho, né, e por estar dedicando todo esse tempo aqui para estar com a gente. Obrigado, Obrigada, gente. foi um prazer.